Além do uso do termo edição para a ação de ordenar os diferentes planos de um filme em uma linha do tempo narrativa, pode ser que você já tenha ouvido falar também do termo montagem para essa atividade. Em termos práticos, chamar o processo final da feitura de um filme de montagem ou de edição não faz muita diferença. Mas ao refletirmos um pouco sobre as diferenças entre as duas palavras, podemos encontrar uma diferença significativa. O termo edição é o preferido dos americanos. Quando falamos em editar um texto, por exemplo, o que vem na sua cabeça? Geralmente, estamos nos referindo ao processo de tirar os excessos, de reduzir o texto original até deixar somente o essencial. O termo edição carrega consigo, portanto, essa ideia de subtração. Já os franceses escolheram chamar esse processo de montagem. A partir da reflexão que já fizemos sobre o termo edição, você consegue intuir qual a diferença de perspectiva que temos aqui sobre o processo final de organização de um filme? O termo montagem não propõe remover excessos, separar pedaços ou subtrair trechos de um vídeo. Quando falamos que vamos montar um móvel em casa, por exemplo, estamos dizendo que vamos juntar as diversas peças que o constituem até chegar na sua forma final. O termo montagem, portanto, pressupõe que ordenar os diferentes planos de um filme em uma linha do tempo é também colocá-los em relação através de uma operação de soma, e que o filme surge justamente dessa somatória total de planos, do modo como agrupamos e organizamos esses elementos visuais e sonoros. Ou seja, de como relacionamos as imagens para criar um sentido, uma narrativa. Nessa briga entre americanos e franceses, a culpa é dos russos. Foram eles que criaram essa ideia de um filme conceito, de um filme de ideia, que surge a partir da reflexão da montagem no cinema. O cineasta russo Sergei Eisenstein, além de ter realizado filmes importantíssimos na história do cinema, como O Encouraçado Potemkin, Outubro, entre outros, teorizou sobre a importância da montagem. Eisenstein era um obsessivo estudioso de idiomas, falava 7 línguas, entre elas o japonês. E foi nesse idioma que ele viu uma coisa curiosa. Diferente de nós que organizamos as palavras em frases e parágrafos, a escrita japonesa é feita através de imagens. Isso porque, no idioma japonês, quando há a combinação de duas ou mais imagens, não estamos falando somente de uma operação de soma, mas sim do resultado dessa operação, o ideograma. Então, a imagem de uma boca e a imagem da criança, quando colocadas lado a lado, adquirem um significado: gritar. Já a imagem da boca e do cachorro significa latir. Veja que curioso, não está escrito, não está desenhado em lugar nenhum a palavra latir, mas esse conceito se dá no nosso cérebro ao olharmos as duas imagens, a da boca e a do cachorro. Isso é cinema em estado latente, pensou Eisenstein. São os símbolos que vão se apresentando no tempo e no espaço e assim criando conceitos em nosso cérebro. Ele utiliza um termo curioso para isso, cópula simbólica. Quer dizer, os símbolos vão se relacionando libidinosamente, criando seus filhos, conteúdos simbólicos explícitos, implícitos, dúbios e intrigantes que se apresentam no decorrer de uma narrativa. Um outro cineasta russo criou um conceito que foi batizado com seu nome, o efeito Kuleshov. Nesse experimento que a gente viu, o que nós temos é um sujeito com uma expressão neutra. Neutra não é muito bem a palavra, né? Porque nenhuma imagem é ingênua e nem neutra. Mas é uma imagem só de um rosto, quase sem expressão, que é intercalada com outras 3 imagens. Primeiro, com uma mesa farta de alimentos. Depois, com uma cena dramática, a de uma criança sangrando, caída na rua. E, por fim, a de um casal de namorados. Então, a mesma expressão, quando associada a diferentes imagens, como no exemplo do ideograma japonês, cria diferentes significados. O rosto do sujeito, mais a mesa farta, é igual à fome. Esse mesmo rosto, mas associado a uma criança na rua, nos traz uma tristeza, uma preocupação. Já na última imagem do experimento, quando este rosto é relacionado com a imagem de um casal, o efeito é que esse olhar inexpressível se torna um olhar de desejo, a partir da paixão de um jovem casal.
Então, a imagem do rosto e a expressão do sujeito é sempre a mesma, mas o que transforma é a junção dessa imagem com outra. Essa proposta é muito parecida com a da cópula simbólica, desenvolvida pelo Eisenstein. Na concepção deles, o que a gente tem no cinema é uma avalanche de imagens e símbolos que vão entrando em conflito, se conectando e criando outros significados no decorrer da narrativa. Sintetizando, o que a gente acabou de ver é que foram os russos os responsáveis por desenvolver essa ideia, que é a espinha dorsal, o cerne do cinema, que é a questão do corte, uma sucessão de planos se relacionando na montagem, fazendo nossos neurônios lapidarem as ideias no nosso cérebro. Chove lá fora. Mas como? Eu não entendo. Não era para eu estar na escola agora? Há 5 minutos, tudo estava claro. Céu aberto. Agora escuto trovões. Não me lembrava do quanto eu tinha medo de trovões. E eles não param. Alguém faça eles pararem, por favor? Isto é um sonho. Só pode ser um sonho. Escuto alguém me chamando, de longe. Que difícil conseguir escutar alguém ao som do trovão. Mari! Mari! Levanta, Mari! Mari, levanta! Eles estão atirando, mano! Levanta, por favor! A gente tem que... João! João, levanta, por favor, pelo amor de... Esse minuto, Trovoada, adota uma estratégia muito interessante. Você tem a personagem deitada no chão e você não sabe direito aonde é, mas logo depois você percebe que ela está deitada numa rua. Ela está falando de um medo infantil, o da trovoada, dos trovões. Só que, no desenrolar do filme, muito tenso, você percebe que aqueles trovões são balas. Balas e balas e balas que caminham por essa cidade como se fossem seres humanos, carros ou qualquer outra coisa, com grande liberdade, num estado de violência que beira a guerra civil em algumas regiões das grandes cidades brasileiras. Do ponto de vista da montagem, é a mesma ideia de ideograma do Eisenstein. Só que em vez de combinar duas imagens, esse vídeo combina uma imagem mais um som. Normalmente, não damos muita importância ao som e, ao terminar o vídeo, pensamos numa música que combine com as imagens. Mas o som é um elemento fundamental em qualquer narrativa audiovisual e, em alguns casos, o personagem principal.